no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Eu acho que alguns não entenderam, eu vou perguntar de novo. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amados, eu estou muito feliz com Jesus, porque ao caminhar, ao vir para cá, em meio a tantas dificuldades para chegar, eu falei, Senhor, confirma a palavra. Não que eu não tenha certeza daquilo que Deus me entregou, mas eu amo quando o Espírito Santo alinha tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Parte do que eu ia falar já foi falado, sobre louvor, sobre pecado. Quando o bispo começou a orar, eu falei, glória a Deus que Deus já está fazendo. Glória a Deus que Ele já começou a falar. E quando a pastora Lilian estava continuando a ministração, eu falei, amém, Senhor, obrigada. Porque é isso. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Nós temos uma identidade em Cristo, uma identidade que Ele já conquistou na cruz por nós e que nós já estamos autorizados a vivê-la. Mas muitas vezes nós nos deixamos ser roubados. Então nessa manhã, a manhã de encontro, como foi falado, eu quero partilhar com vocês uma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Amém? Amados, nós temos sido constantemente chamados a estar em intimidade com o Senhor, a estar na presença do Senhor. Isso não é só aqui no culto, isso não é só na terça-feira, isso não é somente no domingo ou nos momentos de comunhão, nos discipulados que nós temos. Nós somos chamados a estarmos na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. E Deus já chancelou, já autorizou que nós venhamos a viver esse novo tempo. E muitas vezes nós estamos paralisados como igreja, nós estamos paralisados como pessoas, como filhos de Deus. E olhando para a igreja esses dias, porque Deus já tinha usado a vida do bispo para virar e falar assim, olha, nós estamos acessando um novo nível na presença do Senhor. E lembrando disso, eu entrei na presença do Senhor e falei, Senhor, mas o que está acontecendo? O Senhor já liberou, o véu já foi rasgado, nós temos tudo que é disponível para estar vivendo esse novo tempo, mas nós ainda não estamos nesse nível que o Senhor deseja. Pai, me dá a direção do que eu preciso orar pelo teu povo. Me diz, Senhor, o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos reconhecer, o que nós precisamos trabalhar na nossa vida para que seja transformado e que nós possamos viver a plenitude da tua boa, perfeita e agradável vontade. E foi quando o Senhor me trouxe esse texto. E eu quero repartir com vocês aquilo que o Senhor me entregou, porque isso vai ser uma manhã de rompimento, uma manhã de avanço, uma manhã de caminhar. E caminhar não somente da forma como nós estamos, mas caminhar de uma forma diferente para o centro da vontade de Deus. Porque como foi dito, lá tem provisão, lá tem milagre, lá tem cura, lá tem tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E é muito comum nós ouvirmos em dia de Santa Ceia, não é hoje, tá, amados? É semana que vem. Ouvirmos no dia de Santa Ceia a seguinte palavra: é dia de se autoexaminar, é dia de examinar-se a si mesmo e examinar como
você caminhou da última Santa Ceia até agora. E isso sempre me incomodou, porque eu fico pensando e fico questionando o Espírito Santo, por que comigo é diferente? Porque o Senhor me chama à tua presença, e todas as vezes que eu leio a palavra, ou que eu estou em comunhão com o Senhor, aquilo que está em mim, aquilo que está no meu pensamento, aquilo que são as minhas atitudes, estão revelados diante dele. E por que nós temos que fazer somente uma vez por mês essa autoanálise? Por que nós temos que esperar 30 dias, 29 dias, para avaliar a nossa conduta, sendo que todos os dias há uma graça disponível para que nós possamos fazê-la? E, amadas, é tão importante essa consciência, porque eu não sei se vocês vivem isso. Ler a palavra, analisar a nossa vida e ficar constrangido porque ainda não está ajustada como a palavra. Sem contar Satanás, que quando você está nesse ambiente, ele faz questão de te acusar de coisas que diz, olha, isso aí não é o que a palavra diz. E vocês querem um exemplo de uma vida que, mesmo buscando, mesmo a vida de leitura de palavra, de oração, de consagração e de jejum, ainda pode errar? A minha. No início de janeiro, eu fui deixar minha irmã na igreja dela, numa segunda-feira. E, amados, eu estava tão cansada que tudo que eu queria, tudo que eu mais queria era deixar ela ir para casa. Quando eu fui parar lá na porta da igreja dela, o Senhor virou e falou assim, fica. Oh, amados, era um convite a estar na presença do Senhor, uma determinação, uma ordenança, e por obediência eu fiquei. Mas eu fui parar o carro na frente da igreja e parei o carro em frente, não vi que tinha carro nenhum, fui lá, coloquei, só observei se estava na garagem da pessoa ou não. E no momento em que eu desliguei o carro, chegou um irmãozinho. E ele chegou, amados, com uma falta de cordialidade tão grande, que eu respondi à altura com a doçura de um coice de mula. A impolidez do irmão, eu fui lá e falei à altura. Eu não sabia, eu não tinha consciência que aquela rua o pastor tinha pedido para não parar. Por quê? Porque o irmãozinho briga com a questão da igreja. O sonho dele é tirar a igreja, e cada vez mais a igreja cresce. Eu não sabia disso, eu não sabia dessa realidade, eu só queria parar o carro e entrar para a igreja para poder obedecer e entender o que o Senhor tinha comigo. Amados, eu deixei o carro longe daquilo que ele queria e fui para a igreja. Na hora que eu pus o primeiro pé, eu não tinha entrado tudo, o Senhor virou para mim e falou assim, essa é a manifestação do meu fruto do Espírito em você? Eu fui confrontada na hora. E o Senhor virou para mim e falou assim, vai lá e pede perdão para ele. Ele está servindo, ele está se doando. Quem era o irmão, qual era o nome do irmão, eu lá sabia, lá vai eu atrás, e tinha um monte de gente, porque por causa disso eles fizeram estacionamentos em outros lugares, tive que descobrir o nome do irmão, e fui atrás do irmão. Cheguei lá, a caça do santo do irmão, eu falei, irmão Jorge, eu quero te pedir perdão pela forma como eu tratei você. Ele falou, irmã, desculpa, eu também não fui muito bonzinho, mas é porque o vizinho de lá é difícil. Amados, eu pedi perdão na hora, e a sensação que eu tive foi que o céu se abriu. Então, nós somos confrontados a estar na presença do Senhor em todo o tempo, sendo analisados pelo Espírito Santo que está em nós, aquele que sonda os nossos corações. E essa é uma resposta de oração, porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algo ruim em mim, se há algo que ainda desagrada o Senhor. E, amados, o Espírito Santo é cirúrgico com aqueles que estão disponíveis e com os ouvidos atentos a estarem numa nova identidade
já passaram e tudo se fez novo. Jesus conquistou uma realidade nova para nós na cruz. Isso significa dizer que miséria, isso significa dizer que doença, isso significa dizer que condenação já não faz mais parte da nossa vida. E diante de tudo isso, conhecendo a palavra, eu ainda questionei o Senhor, mas por quê? O que tem acontecido conosco? Fora essa consciência da nova realidade que nós precisamos assumir, por que nós ainda não estamos vivendo aquilo que é o querer e a vontade do Senhor? E o Senhor me respondeu: o meu povo está muito embaraçado. Amados, isso me levou a orar diante do Senhor por dias e dias, clamando: Pai, o que é que está nos embaraçando? E o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos embaraça e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Como nós podemos ver, pecado e embaraço. Por isso que eu falei que parte da palavra já tinha sido ministrada pelo Espírito Santo ao coração de cada um. Amados, pecado é algo que está fora da vontade de Deus. É como foi declarado, é quando nós tiramos Deus do trono dos nossos corações. É quando nós damos a Satanás a sugestão de viver na carne, e ele tem muitos bons pratos para nos oferecer. É quando nós ignoramos a voz do Espírito Santo para fazer aquilo que faz bem, aquilo que é bom, aquilo que é agradável à nossa carne. Só que tem gente tratando o pecado como embaraço e o embaraço como pecado, e a palavra diz que isso são duas coisas totalmente diferentes. Pecado é escolher fora de Deus. Se você vai fazer uma escolha e isso vai te levar para longe da presença do Senhor, você pode ter certeza, você vai acabar caindo em pecado. E nós sabemos que quando nós tiramos Deus do trono das nossas vidas, nós estamos caminhando em direção à morte. É o que diz a palavra. O salário do pecado é a morte. Existem publicações que dizem o seguinte: se o salário fosse pago imediatamente, se o salário do pecado fosse pago imediatamente, muita gente não iria pecar. Porque Deus ainda tem misericórdia conosco. Deus tem misericórdia conosco, amados. Mas glória a Deus que a palavra também diz que nós não estamos mais debaixo de condenação. Sabe, a palavra vai nos dizer que sabemos que nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo Jesus na cruz, a fim de que o nosso pecador, o nosso eu pecador, fosse morto, e assim nós não estamos mais sujeitos à escravidão do pecado. Ele não tem poder. Tudo aquilo que você cometia, tudo aquilo que você errava anteriormente e que muitas vezes você se sentia preso, é uma mentira. Você já foi liberto disso. Você já tem poder contra isso. Você já pode lutar ferozmente para não cair naquilo ali com autoridade. Aquilo ali não tem mais teias que te prendem, amados. E sabe o que isso significa? É que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Nós não merecíamos, nós não tínhamos condições de suportar tudo o que Ele suportou, mas nós fomos substituídos pelo Senhor na cruz. Ele nos poupou para que o castigo que pesava sobre Ele nos trouxesse a paz, a alegria, a salvação, a libertação, a prosperidade, a cura. Tudo isso Ele conquistou por nós, porque nós não tínhamos condições humanas de fazer isso, de conquistar isso. Mas isso também traz a realidade da nova criatura.
significa dizer que tudo que Deus projetou para o homem lá no Éden foi restituído. E como foi dito, é uma manhã de restituição. É restituído ao homem, a mim e a você. Tudo aquilo que Deus planejou para que nós vivêssemos lá foi concedido de novo para mim e para você, ao aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a realidade da nova criação, amados. Não há nada daquilo que Deus planejou que ficou de fora na atualidade. E por causa do pecado nós perdemos, sim. Mas o plano perfeito, o plano da salvação, o amor de Deus quando nós ainda éramos pecadores, nos restituiu essa condição e essa identidade. Amém? Tudo isso foi feito numa aliança superior. O próprio Jesus diz: eis o meu sangue, o sangue da nova, ou seja, aquela que era velha, que foi feita com Abraão e que já era boa, passou. É uma nova e eterna. Ela não tem prazo de validade. Ela não tem prazo de validade se você errou, se você pecou, se você de alguma forma está fora da vontade do Senhor. A aliança do Senhor com você continua de pé, amados. Em todo tempo, em todo momento, a aliança do Senhor é inquebrável com você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E se você está debaixo de condenação por alguma questão, use a autoridade do Senhor para dizer a Satanás: Satanás, já que você veio até aqui para me falar algo, então escuta o que a palavra diz. Eu sou livre em Cristo Jesus. Não há condenação para mim em Cristo Jesus. De uma coisa eu tenho certeza: do seu lado ele não vai ficar, porque ele não suporta a presença e tampouco a palavra do Senhor. Quando o diabo te acordar de madrugada, fala com ele: senta aqui, vamos orar, vamos ler Bíblia, vamos declarar salmos aqui. Com certeza ele não vai ficar na tua casa. Não vai ficar, amados. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. É a Bíblia que te dá essa garantia de uma nova realidade, independente do que foi a sua vida até o dia 4 de manhã, antes de você chegar aqui. Se você ainda assim, por alguma situação, por algum deslize, por falta de observância, por falta de vigilância, cair em pecado, porque isso é possível. Gente, eu destratei o irmão. Eu pequei contra ele. Eu pequei contra o Senhor. Mas nós temos que ser rápidos em nos arrepender. Rápidos em ouvir a voz do Senhor e nos arrepender. E o arrependimento é uma mudança radical. Ela não precisa de uma música, ela não precisa de uma ministração, ela não precisa de uma emoção, porque ela acontece na mente. É uma chave que é virada. E quando o arrependimento chega na sua mente, ou seja, você tem uma mudança de mentalidade, você automaticamente começa a produzir frutos visíveis na sua realidade, na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de estar na presença do Senhor. Amados, o arrependimento não é uma emoção. Não é só quando o bispo pede para que nós coloquemos o joelho aqui no chão na igreja. Não, é também. Mas ele não precisa de um ministério de música inteiro para te levar ao lugar do arrependimento. Ele acontece quando a palavra entra na nossa mente, quando nós observamos aquilo que está desajustado, desalinhado, desordenado com a palavra de Deus. Então, se você cair, mesmo lutando com todas as suas forças para não cair, se você cair, seja rápido, seja sincero em se aproximar na presença do Senhor e pedir perdão. E outra coisa que tem que cair por terra hoje,
Você não peca e vai para o final da fila para receber as coisas do Senhor, não. Você continua de onde você parou. Amém? De onde você parou, você continua. De onde você parou, você continua. Por quê? Porque a palavra nos diz que o Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Os nossos pecados não muda Deus, não transforma Deus, não atrasa Deus em nada no seu plano perfeito. Então, cai por terra essa mentalidade de que você vai para o final da fila, vai para uma área de condenação. Não, não é isso. Você continua de onde você parou. Amém? E eu amo essa palavra que eu acabei de declarar agora, porque Ele continua sendo fiel e justo para perdoar. Sabe o que significa perdoar no grego? Mandar embora, nos livrar, mandar para bem longe, deixar de lado uma dívida, conceder indulto. Ou seja, se havia alguma condenação para você, Deus pode te perdoar. A condenação é retirada na hora. E amados, ainda vai dizer absorver os pecados e purificar, que quer dizer livrar de toda contaminação. Nada daquilo que porventura você possa ter cometido vai permanecer, porque diante da presença do Senhor somos lavados, remidos e restaurados. De quê? De todo pecado, e purificar de toda injustiça. Toda profunda violação da lei que você porventura cometer, Deus é fiel. Então nós podemos traduzir sinceramente assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele continua sendo fiel, justo para mandar embora, conceder indulto, nos absorver de todos os pecados e nos livrar de toda contaminação, independente do grau e da profundidade da violação que nós temos cometido. Lute com todas as suas forças para você não pecar, mas se pecar, seja rápido, seja obediente e seja urgente a sua vontade de restaurar a sua comunhão com Deus. Amém? O segundo ponto que a Bíblia nos trouxe é o embaraço. Amados, embaraço é tudo que de alguma forma não nos permite chegar no lugar, nos impede, nos tira a velocidade, nos faz perder tempo. E eu perguntei ao Senhor: Pai, em que, se não é pecado, em que nós temos nos embaraçado? Porque, amados, muitas vezes nós estamos debaixo de condenação e hoje nós já aprendemos que nós não precisamos mais viver sob a condenação. Só que ainda existem coisas que nos impedem de caminhar e caminhar na velocidade aquilo que é a vontade do Senhor. E o Senhor me disse alguns embaraços que eu vou partilhar com vocês. O primeiro embaraço que o Senhor me trouxe foram mesas. Quais as mesas que você tem sentado? Quais as mesas que você tem se alimentado? Porque mais do que o alimento físico, existe o alimento espiritual que é servido na mesa. E, segundo a palavra de Deus, se assentar numa mesa onde há escarnecimento é o último estágio de um declínio espiritual. Quando você chega a sentar numa mesa onde Deus não é glorificado, onde a palavra dele não é exaltada, aonde a presença dele não é observada, você pode ter certeza, amados, segundo Salmos 1:1, você está no último estágio, no declínio espiritual. Como é bem dito, aquele que não segue, primeiro estágio,
não imita, segundo estágio, e nem se assenta, terceiro estágio do declínio espiritual. Você já passou pelo primeiro, porque você já está seguindo, você já está na companhia, você já está falando como eles, aquilo que é regra e é usual, aquilo que para eles não tem problema, para você também passou a não ter, porque você já não está recebendo mais da palavra, você já não está mais recebendo do alimento que vai transformar a sua vida. Cuidado com as mesas que você tem se assentado. E mesa é o lugar onde o caráter, a essência do coração são reveladas. Eu não sei se vocês já se sentaram em um lugar onde vocês se sentiram altamente incomodados com o assunto, com a postura. Esses dias nós estávamos almoçando e começaram a falar mal de uma pessoa lá, e a pessoa realmente é difícil, elas não estavam mentindo. Mas eu falei, gente, hoje é o dia mais seco do ano. Alguém nada a ver, uma situação nada a ver, e eu cortei o assunto. A única pessoa que me entendeu foi a irmã cristã, que ela olhou e falou assim, nós estamos falando mal dos outros, né? Eu falei, sim, estamos. Esse não é o nosso papel. Ou estamos aqui para ajudar as pessoas a encontrarem a vontade de Deus para a vida delas, apresentarmos o reino, apresentarmos Jesus nas mesas, ou nós estamos para trazer uma revelação da palavra, algo que Deus nos entregou no nosso devocional, ou ainda para testemunhar da glória dele, ou nós não assentamos nas mesas. Nós não podemos segui-los, nós não podemos imitá-los, nós não podemos nos assentar, achar isso confortável, gente. Quais as mesas que você tem se assentado? Quem você tem chamado de amigo? Porque isso é muito importante. Os teus amigos te aproximam de Deus? A postura deles te inspira a ser mais de Deus? Ou as pessoas estão simplesmente achando que não tem nada a ver e que é radical demais você pensar assim? Nós não podemos pautar a nossa vida em pessoas, porque pessoas têm sentimentos e ideias temporárias. Tem dia que a pessoa está do teu lado, mas tem dia que não. Tem temporada que a pessoa caminha contigo, mas tem dia que ela não vai caminhar contigo, seja pelo que for. Ela pode sair daqui e ser transferida, ela não vai deixar de ser seu amigo. Mas se você pautar a sua vida com ele, você vai se sentir desamparado e vai negligenciar a mesa da ceia do Senhor. E a mesa da ceia do Senhor, amados, é todo lugar que nós estamos em qual ele é glorificado, no qual a palavra é partilhada, no qual vidas são transformadas, sabe? Existem pregações na mesa que elas não vêm com um eis que eu te digo, mas muitas vezes eu fui ministrada à mesa sem eis o que diz o Senhor, mas vendo a postura de mulheres e homens santos, separados, pessoas que lutam para estar na presença do Senhor, independente das suas realidades, das suas circunstâncias. Muitas vezes em mesas onde o Senhor é o centro, a postura da pessoa te mostra que você deve ser igual, te inspira. Quem tem inspirado você? Qual é o conteúdo que tem alimentado você? Amém? Observem quais mesas vocês estão sentando. Isso é de fundamental importância, porque isso tem sido embaraço na vida de muitos crentes. O segundo embaraço é o passado. Tem muita gente aqui presa no passado. E eu aprendi com Paulo, quando ele diz lá em Filipenses, não que eu tenha alcançado, mas avanço, mas deixo para trás
mas eu deixo tudo aquilo que um dia foi e já não é mais, para avançar, para prosseguir para o alvo que é Cristo, o prêmio da soberana vocação. Repitam comigo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, não foi isso que nós lemos? Coisas novas surgindo. Paulo está dizendo o seguinte: passou. Gente, para Paulo, que foi o maior apóstolo em evidência, não que ele tenha maior grandeza que os outros, mas o trabalho dele ficou em mais evidência do que os outros. Seria terrível se Paulo não tivesse deixado para trás o passado dele. Gente, ele foi discipulado, ele foi preparado aos pés da maior faculdade teológica da época e tratava os cristãos como hereges. Ele tinha autoridade, ele tinha uma carta para matar cristãos, para acabar com aquilo que em tese era heresia. E Paulo tinha esse poder, tinha essa capacidade, tinha essa autorização e tinha essa liberdade. Mas sabe, quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu que aqueles homens não eram hereges e que na verdade eles tinham vivido aquilo que ele tinha vivido. Imagina se Paulo conseguiria ser o apóstolo que ele era, se ele não tivesse esquecido o passado dele. Quantas pessoas estão aqui paralisadas porque viveu um tempo, viveu uma realidade e não conseguem avançar? Isso é um embaraço, amados. E por melhor ou pior que tenha sido, ontem passou. Ontem já é passado. Essa manhã, o louvor que nós tivemos aqui não vai mais se repetir, porque passou e foi ótimo, foi maravilhoso, foi estupendo. Nós precisamos, dentro do arrependimento, fazer uma ressignificação do nosso passado. Esquecendo-me. Você não esquece daquilo que foram as dores, você não esquece daquilo que aconteceu, você esquece as dores, porque é isso que tem aprisionado muita gente. Muita gente doente, emocionalmente, porque foi, porque teve, porque era. O passado, ele precisa ser deixado para trás, independente. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, sabe o que ele estava fazendo? Rasgando toda a nossa história pecaminosa e nos dando a oportunidade de escrever uma nova. Nele sermos livres, nele construirmos uma nova história. Livres do pecado, livres da morte espiritual, livres da miséria, livres da condenação. Livres. Diga comigo: eu sou livre. Repete para você com convicção. Aleluia. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Com Jesus é assim, amados. Com Jesus a gente não tem que olhar para trás. Com Jesus é sempre olhando para frente. Sempre olhando para frente. É isso que Paulo nos ensina. A gente pode não estar aonde nós queremos, nós podemos não estar aonde Deus quer que nós estejamos, mas nós não estamos mais paralisados. Nós estamos caminhando. Amém? E se nós deixarmos o embaraço de lado, nós vamos caminhar com mais velocidade. E quando nós entendemos que a vida é um avanço, que Deus nos convida a deixar para trás o passado, Ele nos convida a deixar dois tipos de passado: o passado que dói e o passado que nos alegra.
Nós somos novas criaturas. E em Jeremias 29, eu acho que vocês já leram, deve estar escrito assim: eu tenho planos para o seu passado. É assim? É assim que está escrito? Não, eu tenho planos para o seu... Fala mais alto. Futuro. A fim de quê? E tem propósito. E tem propósito. E o propósito é a vontade do Senhor para nós. Ainda que nós alcancemos aquilo que nós desejamos, mas é dentro, no centro e na vontade do Senhor, executando aquilo que Ele quer e da maneira como Ele quer. Tem duas coisas que fecham o passado, a porta do passado. A primeira é perdão. Tem muita gente aqui presa pela falta de perdão. Amados, estamos suscetíveis a sermos rejeitados, traídos, humilhados, envergonhados. Estamos sim. Nós não estamos numa bolha espiritual, ainda não chegamos no céu. Ainda não chegamos no céu, nós estamos sujeitos a traições, sim, de amigos, de pessoas que nós amamos, a humilhações de pessoas que muitas vezes nós admiramos, a sermos rejeitados até mesmo por pai, por mãe, porque nós não temos o sexo que eles gostariam que fosse. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a sermos envergonhados porque nós não temos as habilidades que as pessoas acham que seja algo bom. Sim, nós estamos sujeitos. Mas isso é passado. Palavras que te feriram, de pessoas que talvez não estejam nem vivas mais, é passado. E se você não perdoar, se você não fechar essa porta, você vai ficar embaraçado. Mesmo vivendo uma vida de obediência, dizimando, ofertando, consagrando, orando, lendo Bíblia, mas você vai estar embaraçado. Você vai estar longe vai estar longe da vontade do Senhor para a sua vida. Independente do que aconteceu com você até agora, perdoe. Esse é um ponto. Mas também existe outro ponto do perdão, que muitas vezes nós não levamos em consideração. O ato de ir lá e pedir perdão. Tem muita gente embaraçada porque se sente o alecrim dourado espiritual. A pessoa que não precisa pedir perdão, a pessoa que não entende que fere, a pessoa que não entende que erra. Gente, eu errei com o irmão, eu fui lá pedir perdão. Amados, nós ferimos, nós humilhamos, nós envergonhamos, nós fazemos coisas feias sim. E tem muita gente paralisada porque nós tivemos a capacidade de ferir e não ir lá pedir perdão, achando que é cabeça e não cauda, e por isso não precisa pedir perdão. E somos rápidos em clamar para o Senhor: Pai, tem misericórdia de mim. E muito mais rápidos ainda para dizer: Senhor, faz justiça com ele, faz justiça com ela. Somos rápidos em pedir misericórdia para nós, em clamar misericórdia para nós e exigir juízo para o outro. Mas por que nós não somos rápidos em olhar para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda a não ferir, a não humilhar, a não quebrar leis, não envergonhar o Evangelho. Quantas pessoas estão fora da igreja porque os crentes têm uma conduta de vergonha? Esses dias, olhando um processo lá no trabalho, eu senti vergonha de uma irmã evangélica, que faz questão de anunciar para todo mundo que é evangélica, mas estava fazendo uma requisição que não era justa, e ia cair na mão de uma pessoa que não suporta a igreja. E não deu tempo de falar para ela: olha, não faça isso. Quando eu vi o processo, eu já estava lá e eu senti vergonha. Nós queremos coisas que não são nossas, porque nós nos achamos no direito de sermos favorecidos em tudo. Amados, não é assim.
Isso é usurpação. Se Deus não te entregou por meio da fé, é pecado, porque a palavra diz que aquilo que não provém de fé é pecado. Não sou eu que está dizendo, é a palavra. Se você quiser usurpar aquilo que não é direito seu, é uma vergonha. Quantas pessoas, quantos filhos de pastores estão entregues à violência? Dependendo do ambiente que você for evangelizar, se você não for muito bom de Bíblia, amados, ou tiver uma unção poderosa, ou seja, trabalhada, confiante, debaixo de obediência, você passa vergonha, porque tem muito cristão lá fora que sabe muito mais Bíblia do que eu e você juntos, e que foram feridos dentro da igreja, que foram abandonados dentro da igreja, que foram humilhados dentro da igreja, que foram traídos, que foram expostos dentro da igreja, na nossa casa. Nós precisamos aprender a pedir perdão. Se nós desonramos o nosso marido, se nós desonramos a nossa esposa, se nós machucamos os nossos filhos, nós precisamos aprender a pedir perdão. Eles precisam ver o evangelho transformando a nossa vida. Eles precisam ouvir de nós aquilo que Cristo está fazendo. Essa também é uma chave para fechar o passado. E se Deus está te trazendo algo que você precisa procurar alguém, vá. Seja rápido. Ore, não tenha coragem, ore, porque a palavra diz que com Cristo você pode todas as coisas, inclusive reconhecer que você errou e pedir perdão. Quantos crentes têm comprado sem pagar? Não é responsabilidade de Deus aquilo que você está fazendo, porque Ele te entregou o seu salário e você tocou até no princípio. Gênesis 3 vai dizer que o Senhor chegou para Adão e Eva e disse: ó, de toda árvore você pode comer, menos da árvore do bem e do mal. O Senhor tinha estabelecido um princípio. Toda sorte de provisão já havia sido estabelecida para mim e para você. Só que Adão e Eva caiu, foram expulsos do Éden Residencial Garden. Sabe por quê? Porque tocou no princípio. Quantas vezes nós recebemos a nossa provisão e nós não guardamos o princípio de dizimar e ofertar? A Bíblia diz que nós somos, ao sermos generosos e entregarmos, nós prosperamos, mas nós somos egoístas. Nós não olhamos para o outro que talvez esteja necessitado daquilo que tem na nossa mão, porque nós tocamos no princípio, nós não vivemos de forma egoísta. Ei, amados, é tempo de se autoavaliar, é tempo de ser melhor em Cristo. Na realidade que Cristo construiu para nós, isso não cabe mais. Miséria não cabe. Ser muquirana, mão de vaca, não cabe. Você está contrariando a lei da prosperidade que está estabelecida na Bíblia para a sua vida. Deus não pode contar com você para o reino avançar. Se Deus te conduzir a entregar, entregue com alegria. E não é errado você saber que o Senhor pode te prosperar mais. Se você é fiel no pouco, Deus te entrega mais. Não é errado, isso é uma lei, isso é um princípio espiritual, isso funciona. Mas tem gente passando fome porque nós somos inobservantes. Tem gente passando necessidade porque nós somos inobservantes, egoístas. Nós precisamos aprender a ter as características e o caráter da nova realidade que Deus estabeleceu para nós. Amém? E, amados, tem outro ponto que tem paralisado, sim, os cristãos, que é o passado bom. E esse quem nos alerta é o próprio Senhor.
Abram comigo a palavra em Isaías 43, 15. Vamos lá, ver o que a palavra diz. Isaías 43, 15. Nós vamos ler até o verso 19. Diz assim: eu sou o Senhor. Quem que está falando? Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, é Ele que está falando. Aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus esforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. É o próprio Senhor falando de coisas boas, maravilhosas e extraordinárias que Ele fez. Verso 17, Deus vai falar de coisas que são ainda inacessíveis aos homens fazerem. Foi isso que nós lemos. Mas presta atenção no que Jesus fala no verso 18. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. E esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Olha o que Deus está dizendo. Eu fiz tudo isso sim. Foram coisas grandiosas, foram coisas poderosas, houve livramento, houve libertação, houve algo extraordinário que é contado até hoje, mas é um passado bom. Esqueça. Esqueça. Não vivam presos nisso. Foi ruim ser liberto? Foi ruim atravessar mar enxuto, o mar? Vocês já pensaram como deve ter sido extraordinário aquilo que Deus fez? Mas Deus está falando, ei, fui eu que fiz, mas não fiquem nisso, não se prendam nisso. Tem gente que vive uma nostalgia absurda, porque Deus multiplicou, porque Deus fez, porque Deus liberou, porque Deus promoveu. Mas, amados, é chegado o tempo de esquecer aquilo que foi grande também, porque no verso 19 ele vai dizer: vejam, ou seja, abram os seus olhos espirituais, fechem os seus olhos naturais. Estou fazendo uma coisa e ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos a ermos. Amados, é Deus que está mandando a gente focar em coisas novas. É Deus que está mandando a gente fechar a porta do passado, amém? Existe o terceiro embaraço, que é a religiosidade. Tem muita gente presa na religiosidade, tem muita gente presa na agenda que fez para o Senhor durante a semana, terça, quinta, ou jejuar e orar, enfim. Mas a palavra em Mateus 7 vai nos dizer que alguém chega para Jesus e fala: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios. Uma vida religiosa, ela te permite essas coisas, mas não te leva para mais perto do Senhor. Isso é um embaraço. Atividades que o Senhor não mandou fazer. Eu já vi muita gente paralisada, embaraçada, porque Deus não mandou pôr a mão para curar, porque Deus é que faz e dá a ordenança. Eu já cheguei em hospitais para orar por pessoas que o Senhor falou assim: não é para pôr a mão. E a pessoa está ansiosa por aquilo ali. E às vezes o que a pessoa precisa não é a imposição de mãos, é a liberação de uma palavra que vai tirá-la daquela condição. Seja para ser restaurada a saúde, seja para ir para o céu. Mas uma vida religiosa só operante, ela também é um embaraço, amados.
Existem pessoas que não estão preparadas para receber o Evangelho ainda. E você tem que continuar orando. Ali, regando a terra, mostrando para ele uma nova realidade. Mas você quer que ele aceite a palavra da fé da forma e na consciência que você tem. Isso não vai acontecer, isso vai matá-lo. Amados, a gente não pode viver uma vida de hipocrisia, fazendo para o Senhor sem nem mesmo conhecê-lo. É isso que a palavra vai dizer: afaste-se de mim, pois eu não o conheço. Não adianta viver uma vida religiosa sem santificação, sem intimidade. Isso é um embaraço, porque na realidade você está mais preso em fazer do que em adorar a Deus e servir a Deus. O quarto embaraço está em descuidar da carreira. Descuidar da carreira a qual foi proposta para vocês. Um atleta de ponta, tá aí o pastor Enoque, jogou na seleção brasileira de vôlei. Talvez ele e outros que gostem de esporte entendam isso. Um atleta nunca se prende em um jogo ou em uma competição. Um atleta de ponta, ele está sempre se preparando para aquilo que vem, para aquilo que é novo. Passou o jogo, ele já está em preparação para o próximo. Assim como a pastora Lilian disse, um culto terminou, nós já estamos em preparação do próximo. Vocês viram como Deus alinhou tudo essa manhã? Amados, isso é o Espírito que o Senhor está tratando com a igreja, porque ela muitas vezes está embaraçada. Um atleta, ele não se descuida do corpo, ele não se descuida da alimentação, ele não se descuida da necessidade de descanso. Tudo isso é coordenado. Ele aprende sobre o adversário, mas ele aprende muito mais sobre a capacidade da qual ele pode realizar. Nós não temos que ficar preocupados em estudar demoniologia. Não sei nem se existe, tá? Se não existe, eu estou criando a ciência. A gente não precisa. O que a gente precisa aprender é aquilo que a palavra nos ensina. É viver na realidade, na nova realidade que Deus estabeleceu para nós. E deixa eu te falar, se você tem uma necessidade, seja ela qual for, seja cura, seja salvação, seja libertação, se você encontrar um versículo na Bíblia que diz a respeito daquilo que o Senhor já entregou, coma isso, durma isso, respire isso, escreva onde você quiser, até que essa realidade, até que essa verdade entre no seu coração e na sua realidade. Quantos testemunhos poderosos aqui nós tivemos? De cura, de salvação, de libertação, de transformação. Porque a palavra se tornou viva na mente, no coração e na realidade daquela pessoa. Nós não podemos esquecer dessa disciplina da fé. Correr a proposta da nossa carreira, a qual nos foi entregue, a qual nos foi indicada. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. É o próprio Deus se revelando aqui. Meus filhos, abandonem os embaraços, abandonem os pecados. O aniversário da igreja está chegando. Eu vou falar de novo, acho que vocês estão em dormência. O aniversário da igreja está chegando. Nós vamos celebrar em poucos dias. É um marco para uma nova idade, para uma nova estação, para uma nova realidade, para novos testemunhos, nova revelação da palavra. Mais gente chegando. Mais gente chegando. A igreja crescendo. A igreja avançando. Nós prontos para vivermos tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Essa foi a manhã que o Senhor preparou para nos convidar, nos exortar, uma manhã de encontro para deixarmos os nossos pecados e os nossos embaraços.
as coisas antigas já passaram. Eis que estão surgindo coisas novas. Quem está querendo viver coisas novas na presença do Senhor? Quem quer o novo de Deus na sua vida, na sua família, em todas as áreas? Amém? Vamos orar? Vamos agradecer porque o Senhor tem feito coisas novas e elas já estão surgindo, amados. Amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa manhã. E eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia em abrir os nossos olhos, Senhor, para aquilo que nós temos errado, o alvo, como pecado, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para o meio, para a exposição, a verdade da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor teve um encontro conosco, Senhor, nesta manhã e foi intencional. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que se revela nessa manhã para que nós possamos deixar todo tipo de embaraço para trás. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos ouvidos, ó Pai. Porque nós não queremos nos sentar à mesa, Senhor, que atrasa o nosso propósito. Pai, nós não queremos ser depósito, Senhor, de incredulidade. Nós não queremos ser depósito, Senhor, de dissensões. Nós não queremos ser depósitos de mentira, de fofoca. Não, Pai, nós não queremos ser contaminados. Nós não queremos, Senhor, que nada atrapalhe a nossa fé no Senhor, Pai. Oh, Senhor, aquilo que nós não entendemos, Pai, arranca de nós, arranca companhias, Pai, que tem nos atrasado na nossa carreira. Arranca, Senhor, aqueles que têm contaminado a nossa fé, a nossa conduta. Pai, em nome de Jesus, nos dá coragem, Senhor, para transformar, Senhor, a nossa realidade a partir das nossas decisões. Pai, em nome de Jesus, a palavra diz que em Cristo nós podemos fazer novas todas as coisas. Em Cristo, Senhor, nós podemos viver uma realidade nova. Em Cristo, Senhor, nós podemos, Pai, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, nós queremos também deixar para trás, Senhor, o embaraço do passado. Pai, nós perdoamos aqueles que nos machucaram, que nos feriram, aqueles, Senhor, que nos humilharam, que nos traíram, que nos abandonaram, Pai. Senhor, nós abençoamos a vida dessas pessoas, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter um encontro contigo e serem transformados pela verdade da Tua palavra. Pai, de igual modo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para, Senhor, sermos levados ao lugar, Senhor, do pedido de perdão. Nós deixamos de lado a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho, Senhor, para entender, Pai, que se ferimos, se humilhamos, se traímos, se abandonamos, Pai, se injustiçamos, nós também queremos ir lá, Senhor, e corrigir isso, Pai, para que Satanás não tenha poder sobre a vida de outras pessoas e tampouco nas nossas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para mais uma vez, Pai, estar na Tua presença, Pai, de uma forma íntegra, plena, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos uma vida religiosa, onde o Senhor, Pai, não é glorificado, aonde o nosso nome, aonde não temos intimidade contigo. Senhor, nós queremos produzir, sim, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor, mas dentro daquilo que é a Tua vontade, dentro, Senhor, daquilo que é a Tua ordenança, dentro, Senhor, daquilo, Pai, que é a Tua palavra, porque nós sabemos, Senhor, que dentro da obediência nós vamos produzir muito mais do que aquilo que nós queremos, ó Pai. Não é uma corrida, Senhor, de carreira para premiação, mas, Senhor, é o avanço do Teu reino. Então nós queremos fazer da maneira como o Senhor quer, nós queremos fazer no tempo que o Senhor quer. Então, Pai, se há algum espírito de religiosidade em nós, que caia por terra. Nós precisamos preparar a casa, sim. Nós precisamos nos preparar e atender e servir, sim, Pai. Mas nós queremos a melhor parte, Pai. Nós queremos a
reino espiritual, tudo aquilo que o Senhor quer que se estabeleça, Pai, no reino natural, porque a Tua palavra diz que seja na terra como é no céu. Então que seja na terra como é no céu, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Oh Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Pai, venha nos produzir, Senhor, frutos, Pai, dignos de arrependimento, mas também frutos poderosos em Ti, Senhor, para que tudo aquilo, Pai, que tem nos embaraçado caia por terra nessa manhã, Pai, e que nós possamos estar, Pai, em uma nova realidade de vida, Pai, a realidade que Jesus conquistou na cruz por nós, Pai, a nova identidade, Pai, lavada, remida, restaurada no sangue do Cordeiro, Senhor, prontos e preparados, Pai, para viver as coisas novas que o Senhor já fez. O Senhor já fez. Aleluia! Glória a Deus! Santo! Esse lugar tu és real. Você pode declarar: vou me entregar totalmente. Senhor, o teu toque abriu os olhos do meu. Eu posso enxergar e entender seu Pastora, pode colocar para mim, por favor? Só um minutinho. Irmãos, nós estamos na semana que antecede a Santa Ceia. E todos os irmãos sabem que nós temos um ministério social na igreja. Amém? Amém. Agora, quem faz parte desse ministério? Vira para o seu irmão e fala, você. Você. Esse ministério é formado por mim e formado por você. E essa semana que antecede, nós denominamos de Semana do Prato Cheio. Pastor, o que é Semana do Prato Cheio? É a semana onde a gente transforma a escassez em abundância, onde a gente é resposta onde há pergunta, onde a gente é socorro, né? A gente é a resposta na hora do socorro, irmãos. Nós vamos colocar comida na mesa daqueles que não têm. Então, eu queria convidar você, essa semana, a trazer os seus alimentos. A gente já fazia isso, já tinha virado um costume comum, a gente acaba esquecendo todos os meses. Nós doamos cestas básicas para as famílias. Há um cadastro aqui na igreja, fora que há necessidade recorrente. Às vezes nós estamos aqui no culto às terças-feiras e aparecem as pessoas aí na porta pedindo pão.
E além de a gente apresentar o pão da vida, a gente também entrega o pão que alimenta. Por isso eu queria convocar você essa semana. Doe, participe. Nós vamos colocar uma caixa grande ali. Irmãos, tragam cesta básica. Pastor, eu não tenho condição, então traga o seu alimento. Doe o seu quilo de amor. Eu não posso doar uma cesta, mas você pode doar um feijão, um arroz. Faz diferença. Então, nessa semana, eu quero convocar os irmãos para estarem atentos. Pastora, só na semana? Não, você pode trazer um mês inteiro, deixe Deus te usar. Mas eu quero te dizer que essa semana é uma semana que nós vamos estar imbuídos para botar comida no prato daqueles que não têm. Amém? É isso. Fiquem de pé. Estenda a sua mão. Que a paz e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Vamos em paz. Pessoal que chegou aí primeiro, por favor, a obstrução dos carros lá fora, a saída dos irmãos, não é isso, Cosme? É isso aí.